Afinal de contas, por que se fala tanto em Angela Merkel? O que muita gente não sabe é que Merkel quase teve uma carreira de espiã ao invés de política. No aniversário dela de 30 anos, ela recebeu a visita do pai e teve que ouvir dele que ela não tinha vencido na vida. Parece que o mundo dá voltas, não é mesmo? E o Putin decidiu apresentar a cadela dele, Connie, para Merkel. Essa mulher é perfeita. Moi moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi. Sejam muito bem-vindos. Dia 8 de março está chegando e é o Dia Internacional da Mulher. Por isso, no vídeo de hoje, eu decidi reunir 40 fatos sobre essa mulher que é um ícone alemão. Afinal de contas, por que se fala tanto em Angela Merkel? Quem é Angela Merkel na fila do pretzel? Então cola comigo que eu vou dar o meu máximo para contar um pouco da trajetória política e também alguns fatos curiosos sobre Angela Merkel. Mas antes de qualquer coisa, já vai se inscrevendo aí no canal para me dar aquela forcinha, né? Vamos começar do começo, né? Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, você não sabe ideia de quem que eu tô falando, Angela Merkel é a chanceler alemã. Isso significa que ela é basicamente a mulher mais empoderada da Alemanha, quiçá da Europa. Mas, Cel, o que é uma chanceler? O que faz um chanceler? Calma, respira fundo. Quando a gente vê Angela Merkel na posição de chanceler como uma mulher tão poderosa aqui, é comum que a gente pense que na Alemanha não existe o cargo de presidente, mas na verdade ele existe sim. O atual presidente da Alemanha é Frank-Walter Steinmeier, porém, desde a Constituição de 1849, o presidente aqui não tem tantos poderes assim como no Brasil, por exemplo. Ele tem, na verdade, um caráter muito mais cerimonial, tipo receber outros chefes de Estado, por exemplo. O poder de fato de criar diretrizes do governo e ser responsável por todas as políticas governamentais fica na mão do chanceler, que desde 2005 é o cargo ocupado por Angela Merkel. Ah, e não são os cidadãos alemães que votam diretamente no cargo de chanceler. Ao invés disso, os cidadãos elegem os membros do parlamento, que aqui é o Bundestag, e esses membros do parlamento vão decidir quem ocupa o cargo de chanceler. Para o chanceler ser eleito, ele precisa ter mais de 50% dos votos do Bundestag. Geralmente, o presidente de um dos partidos com maior representatividade no parlamento ou com as coalizões mais fortes é quem é eleito. Então, agora que eu já dei uma breve introdução, vocês já conseguiram entender um pouco melhor o contexto, já dá para sentir o tamanho da responsabilidade que fica nas mãos da Angela Merkel. Então, agora vamos aos fatos. Angela Dorothea Kastner. Esse é o nome de nascimento de Angela Merkel. O sobrenome Merkel, na verdade, foi adotado do primeiro marido de Angela, Ulrich Merkel. Angela Merkel tem 66 anos e nasceu no dia 17 de julho de 1954, em Hamburgo, no norte da Alemanha. É claro que essa mulher maravilhosa só poderia ter nascido nessa cidade igualmente maravilhosa, né, gente? Porque se você não sabe, se essa é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, Hamburgo é a cidade onde eu moro aqui na Alemanha. Apesar de ter nascido aqui, Angela Merkel cresceu no campo, numa cidade próxima da antiga Berlim Oriental. Quando ela tinha 3 meses de idade, o pai dela acabou recebendo o pastorado numa igreja na cidade de Tempeln, e eles acabaram se mudando para lá. Inclusive, como a cidade de Tempeln ficava do lado oriental da Alemanha, Angela Merkel acabou aprendendo russo na escola. Ela se tornou fluente e ainda venceu 3 campeonatos de língua russa. Quando era pequena, Angela Merkel tinha o sonho de se tornar patinadora artística, o que nunca aconteceu. E a gente já sabe onde é que ela foi parar, né, gente? Merkel tem licenciatura e doutorado em física. Ela estudou na Universidade de Leipzig e concluiu o doutorado em física quântica em 1978. Durante a faculdade, a Merkel inclusive teve que trabalhar como bartender. É isso mesmo que você ouviu. No mesmo ano em que terminou o doutorado, a Merkel começou a trabalhar no Instituto de Química e Física da Academia de Ciências de Berlim. Nessa mesma época aí, a Merkel se casou, mas o primeiro casamento dela durou só 5 anos. Eles se divorciaram em 1982 e depois do divórcio ela acabou indo morar num apartamento em condições super precárias em Berlim. Inclusive, por causa disso, no aniversário dela de 30 anos, ela recebeu a visita do pai e teve que ouvir dele que ela não tinha vencido na vida. Parece que o mundo dá voltas, não é mesmo? Atualmente, Merkel é casada com o segundo marido, Joachim Sauer, que é professor na Universidade Humboldt, em Berlim, e não é muito de aparecer não, tá? Ele não gosta muito de publicidade e evita aparições públicas.
Ele, inclusive, não compareceu na posse da Merkel em 2005 como chanceler, o que fez com que a mídia passasse a chamar ele de fantasma da ópera. A Merkel sempre diz que ela não se dá o luxo de abrir exceções na rotina, mesmo em ocasiões especiais. E a maior prova disso é a história que ela conta do que ela estava fazendo na noite da queda do Muro de Berlim. Segundo ela, na noite da queda do muro, em que a maior parte das pessoas virou a noite bebendo e comemorando, ela visitou uma sauna, porque era o que ela costumava fazer, e depois só cruzou o muro ali para tomar uma brejinha, dar uma comemorada e voltou para casa, porque ela tinha que trabalhar no dia seguinte e ela disse que não queria que a cabeça dela caísse na mesa. Eu bem que queria ter um pouco dessa disciplina aí também, viu? Inclusive, logo depois da queda do Muro de Berlim em 1989, foi quando a Merkel começou ali a dar os primeiros passos para se envolver com política. Em 1990, ela deixou o Instituto de Química e Física quando foi eleita como deputada para o Bundestag, pelo partido CDU. O que muita gente não sabe é que Merkel quase teve uma carreira de espiã ao invés de política. Lá no fim dos anos 70, a Merkel se candidatou para uma vaga de assistente de professora numa escola de engenharia da Alemanha. E durante o processo seletivo ali, ela acabou sendo convidada para trabalhar na Stasi, a polícia secreta da ex-Alemanha Oriental. Mas ela acabou recusando a oferta. E é muito doido pensar que se ela tivesse aceitado, muito provavelmente ela não teria tido uma carreira política, já que o passado como espiã numa organização polêmica ali poderia ser um problema. Antes de ser eleita como chanceler em 2005, a Merkel teve que lutar dentro do próprio partido para conseguir conquistar um espaço e chegar na liderança. Depois do primeiro mandato lá como deputada, ela assumiu o Ministério das Mulheres e da Juventude, o que fez com que ela começasse a chegar ali um pouco mais perto do núcleo de poder do partido. Na época, nos meios políticos, as pessoas diziam que ela só tinha conseguido chegar naquele cargo por ser jovem mulher do leste. Como se a gente vivesse num mundo em que ser mulher fosse considerado um privilégio, né? Em 1994, ela assumiu o Ministério do Meio Ambiente e Reatores, que já estava ali mais na área que ela tinha estudado, e foi quando ela começou a tomar as primeiras decisões que impressionaram a mídia de alguma forma. Em 1998, ela foi eleita secretária-geral do partido e no ano seguinte, em 1999, aconteceu um escândalo envolvendo doações ilícitas ao CDU, que era o partido do qual ela fazia parte. O principal alvo dos inquéritos era justamente o presidente do partido. E nessa época, a Merkel acabou se tornando uma gestora de crise ali, sempre impondo o posicionamento dela contra tudo o que estava acontecendo. E esse foi um dos motivos que fez com que no ano seguinte, em 2000, ela fosse eleita como a nova presidente do partido. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre o presidente de um dos partidos ser eleito chanceler? Pois bem, em 2005, 5 anos depois de assumir a presidência, Merkel foi finalmente eleita chanceler. A Merkel foi a primeira e a única mulher a ocupar o cargo de chanceler da Alemanha até hoje. Ela já foi reeleita 3 vezes, está no 4º mandato e no poder há 15 anos. Durante esse tempo aí no cargo, a Merkel já teve que lidar com muitos líderes mundiais, incluindo 3 presidentes americanos, 5 primeiros ministros britânicos e por aí vai. Inclusive, tem o encontro da Merkel com o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, que foi icônico. Isso porque a Merkel estava lá fazendo uma visita de estado normal ao presidente da Rússia e o Putin decidiu apresentar a cadela dele, Connie, para Merkel. E você deve estar se perguntando, tá, Cel, mas o que tem demais ele apresentar a cachorra para Merkel? Pois bem, acontece que Merkel tem sinofobia. Talvez você não conheça o termo, mas já tenha entendido mais ou menos o que aconteceu, né? Sinofobia nada mais é do que fobia de cachorro. Pois é. E o Putin ainda fez questão de que esse encontro acontecesse no momento que estava cheio de fotógrafos. E dizem que ele pareceu estar até sentindo um certo prazer ali em ver a Merkel desconfortável. Climão, né? Mas a Merkel não se deixou abalar e a popularidade dela foi crescendo cada vez mais e ela foi se tornando referência. Em 2009, durante as comemorações de 50 anos da Barbie, a Mattel produziu uma Barbie da Angela Merkel. Na época, um porta-voz da Mattel disse numa entrevista que, assim como a Barbie, a Angela Merkel inspira várias garotas. Além de ser vista como referência, a Merkel também é um símbolo de estabilidade para o país. E todo esse sucesso político dela geralmente é atribuído para a forma com que ela lida com crises. Em 2011, depois do tsunami do desastre nuclear lá em Fukushima, no Japão,
houve uma onda muito forte de protestos contra a energia nuclear na Alemanha. E a Merkel acabou se posicionando contra tudo que até então ela defendia e lançou o compromisso de eliminar todas as 17 usinas nucleares da Alemanha até 2022. Conforme ela foi adotando ideias mais liberais, ela mostrou que ela estava disposta a ouvir a opinião pública, mesmo que isso fosse meio que na contramão do bloco conservador do qual ela fazia parte. Em 2012, ela foi eleita pela Forbes como a segunda mulher mais poderosa do mundo. Apenas. Durante a crise do euro, foi ela que liderou não só a Alemanha, como a Europa nas decisões. Enquanto alguns países, como a Grécia, por exemplo, estavam se afundando numa crise econômica, a Merkel prestou ajuda financeira para várias nações em troca de austeridade para conter ali a turbulência. Muitos alemães chamam Angela Merkel carinhosamente de Mutti, que traduzindo para o português seria algo como mamãe ou mãezinha. E isso é uma referência a ela como uma pessoa que resolve problemas e protege. Contudo, entretanto, todavia, não é todo mundo que pensa dessa forma. Em 2015, a Merkel decidiu abrir as fronteiras da Alemanha para receber refugiados, e o país acabou recebendo mais de 1 milhão de estrangeiros. Dessa forma, a Alemanha foi o país europeu que mais recebeu refugiados. Apesar dessa medida ter sido bem vista por grande parte da comunidade e ter feito inclusive a Merkel receber um prêmio da ONU, entre os alemães isso fez com que a rejeição à sua política de imigração explodisse, o que acabou abrindo espaço para alguns partidos de oposição. Mesmo assim, em 2020, ela foi questionada sobre se arrepender das decisões e disse que, se precisasse, faria tudo de novo. Gosto assim. Apesar de ser esse ícone de mulher, Angela Merkel também é gente como a gente. Ela já foi vista várias vezes fazendo compras no supermercado do bairro, inclusive pagando em dinheiro. Eu amo. Imagina você tá lá no mercado fazendo sua compra de boas e cruza com a Angela Merkel na fila. Ela também já disse em entrevista que uma das coisas que ela gosta de fazer todas as manhãs é preparar o café da manhã do marido. Muito fofa, né, gente? Isso porque, além do talento para a política, a Merkel também ama cozinhar. E eu achei ótimo que essa era uma informação que estava em todas as biografias e todas as reportagens sobre ela que eu li para fazer esse vídeo. E todos os lugares ainda enfatizavam que ela é expert em bolo de ameixa. Então, fica aí a informação. Inclusive, Merkel, se por algum motivo você estiver vendo esse vídeo e quiser me convidar para tomar um café com você e comer um bolo de ameixa, fique à vontade, viu? Vou me sentir lisonjeadíssima em aceitar o seu convite. Você já viu esse símbolo? Pois no mundo todo, posicionar as mãos assim em forma de diamante virou meio que a marca registrada de Angela Merkel. E esse gesto, inclusive, acabou se tornando muito importante na última campanha dela. Isso porque o partido decidiu usar essa imagem junto com o slogan "A Alemanha em boas mãos". O mais interessante é que por muito tempo as pessoas questionaram e tentaram desvendar o mistério por trás do gesto de Angela Merkel, e no fim das contas ela já falou que não é nada demais, que foi só uma forma que ela encontrou de deixar as mãos quando ela não sabia o que fazer com elas. Eu não falei que a Merkel é gente como a gente? Pois é. Angela Merkel também é fãzoca de futebol, minha gente. Ela, inclusive, estava lá assistindo pessoalmente o fatídico 7-1. Parece que, além de tudo, ela ainda é pé quente, né? Inclusive, tem uma história muito engraçada que dizem que ela fez questão de ir pro vestiário depois que o jogo acabou para cumprimentar os jogadores, e quando ela chegou lá, um dos jogadores estava pelado. E ela nem ligou, só esperou ele botar uma roupa para poder tirar uma foto com o time. Perfeita, essa mulher é perfeita. A Merkel tem uma imagem pública de ser uma pessoa super fria e controlada, mas todo mundo que convive com ela diz que ela é uma pessoa super divertida e tem um ótimo senso de humor. A Merkel é tão incisiva e se posiciona tão bem que assistir o discurso dela meio que virou uma tradição de Ano Novo aqui na Alemanha. Inclusive, a gente fez isso no Ano Novo, mesmo entendendo nem 1% do que ela estava falando. Na véspera do Ano Novo, ela costuma fazer um pronunciamento ao vivo onde ela fala sobre o que aconteceu durante o ano, fala sobre metas e deseja um próspero Ano Novo para todo mundo. E as pessoas realmente esperam o momento de assistir esse discurso. Mas, como tudo que é bom dura pouco, na verdade durou 15 anos, em 2018 Angela Merkel deixou a presidência do partido e já avisou que não vai se reeleger a chanceler em 2021. Se eu não me engano, as eleições desse ano serão em setembro.
Inclusive, a maior dúvida e o medo, de certa forma, das pessoas é sobre quem vai assumir o lugar da Merkel. Porque apesar daquela queda lá da aprovação dela em 2015, com toda a questão dos refugiados, a Merkel tá deixando o poder com a aprovação lá em cima e super bem vista, principalmente pela forma com que ela lidou com a crise do Covid. Por causa dela, principalmente, dos posicionamentos dela, a Alemanha acabou se tornando uma referência em lidar com a pandemia. Ela sempre se mostrou muito firme, em alguns momentos até dura, pedindo por favor para as pessoas ficarem em casa e explicando tudo o que estava acontecendo. Ufa! O que eu tenho a dizer, gente, como mulher principalmente, é que eu admiro muito a Merkel, principalmente pela forma que ela se posiciona e conduz um país que é uma potência tão grande como a Alemanha. E ainda saindo super exaltada e admirada por todo mundo. Espero que um dia eu encontre com ela na rua ou na fila do Audi, quem sabe, e possa dar um abraço nela e dizer: mulher, tu é foda. Que provavelmente ela não vai entender, porque eu não sei nem falar isso em alemão. Mas, brincadeiras à parte, a Merkel foi e é inclusive uma das razões pela qual a gente decidiu vir para a Alemanha. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo, me contem se vocês já conheciam a Merkel ou se vocês gostaram de conhecer, exaltem essa mulher aqui nos comentários porque ela merece. Compartilhe esse vídeo com a galera, me marca por aí e vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo, tchau!